Gabriel já tá na área, GG já tá na área. Esses caras são terroristas, hein? Tamo junto, mano, tamo junto. GG caiu pra dentro da live às 5:01. Agora tá aqui de novo. Gabriel, ó, tô dirigindo, mas não perco a live. Cuidado, mano, cuidado. Tá? Vai ouvindo, não fica olhando muito pro celular não, beleza? Fica atento aí ao fluxo do trânsito aí. Já vai clicando no aviãozinho, clica no aviãozinho aqui embaixo. Já manda para pelo menos 10 pessoas essa live aí, tá? Manda para pelo menos 10 pessoas. O que a gente vai falar hoje aqui, com certeza vai mexer com a mente, vai impactar muito a vida de pessoas aí, tá? E eu já vou fazer, já tô em casa. A Roberta acabou de entrar aí na live também. É isso aí, vambora, vamos acelerando essa parada. Bom, primeiramente, muito boa noite para todos vocês, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, o pessoal vai chegando aí agora na live, né? E aí a gente vai soltando os códigos aqui para poder dar uma explodida na mente da galera, né? Como é que tá a iluminação aí para vocês? Tá forte, tá fraco? Como é que tá aí? Fala pra mim. E aí, Danilo? Ô, meu irmão, na paz! Esse aqui é parceiraço também, hein? Tamo junto, monstro. É nóis. Nicolas entrando aí na live também. Paulo Tuca. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. Tem vários aí que já estão acompanhando as lives das 5:01 da manhã no clube. Quem não sabe, tá acontecendo uma explosão, né? Uma treta que acontece às 5:01 da manhã no clube 5:01. E aí tem live de segunda a sexta. É um terror lá, né? Tamo junto. É isso aí. Pessoal, quem tá chegando agora, já clica no aviãozinho, já manda para 10 pessoas o convite para cair para dentro da live, tá? Pelo menos 10 pessoas. Vambora. O que a gente vai entregar nesse período de uma semana, o que eu vou passar para vocês, e o que eu vou entregar para vocês é de alto valor, tá? Então chame as pessoas que você ama, chama as pessoas que têm significância, que têm relevância na sua vida, tá? Rafael chegando na área aí também, tamo junto, mano. Então já encaminha a live aí para essa galera, tá? Já chama esse pessoal. O que nós vamos falar, o que vai ser entregue nesse período de uma semana é para realmente destravar na sua mente, na sua vida, aquilo que nem escola, nem faculdade e nem muitos religiosos nunca vão te contar, tá? A verdade que existe em cima dessas referências que eu vou te entregar. Por quê? Porque isso aponta para um crescimento, aponta para uma exponencialidade que não é de interesse para as outras pessoas estiverem crescendo mais do que elas. O que acontece é que o ser humano ele tem uma treta de autoestima, de autoimagem, que é o seguinte: todas as pessoas querem te ver bem, só não melhor do que elas. E aí elas não compartilham, elas não dividem o conhecimento, né? Vou contar uma parada aqui para vocês. Albert Einstein disse o seguinte: conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Ou seja, conhecimento é a única coisa que quando você divide, quanto mais você divide, mais você agrega. Por quê? Como assim, Cid? É o seguinte: todo mundo já ouviu falar no termo mastermind? Então, mastermind é conexão de mentes, tá? É isso que acontece ali. Mastermind é onde pessoas se reúnem para poder se conectar, falar de ideias, falar de conhecimentos que elas carregam, e elas entregam isso nesses momentos que elas estão reunidas ali. Elas compartilham e falam uma com as outras sobre as ideias, sobre estratégias e tudo mais. Para quê? Para que os negócios possam expandir, para que o conhecimento, o know-how, as estratégias, tudo possa ser aprimorado.
E aí eu já quero falar para você o seguinte, é que tudo na vida é cíclico. Você vai falar assim, é óbvio que é cíclico, tá? É tão óbvio que você muitas vezes não se deu conta de qual é o ciclo que você tem vivido. Muitas pessoas, ó, o Leandro entrando na live aí também, André Luiz, é isso aí, tamo junto, mano. Ou seja, muitas das coisas que acontecem, muitos dos pontos da sua vida que você olha e você fala assim, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Vários aspectos da sua vida, que se você tivesse atento para o que é natural de fato, você já teria entendido. Mas é como eu disse, você não aprendeu isso na escola, você não aprendeu isso na faculdade, tá? E na sua casa, pouco provável que alguém tenha aprendido isso para poder te ensinar também, né? Mas o que acontece? Existem basicamente, a vida ela é abertura e fechamento de ciclos, né? Ou seja, não só no processo do nosso desenvolvimento, na nossa vida, né? Isso é chamado de setênios, tá? Não só nos processos da nossa vida, mas também na formação de ideias e pensamentos. Ou seja, aberturas e fechamentos de ciclos são naturais na nossa vida. Aí você pode olhar e falar assim, CJ, mas que papo é esse de vida cíclica? É muito simples. O tempo de formação, né? O tempo de desenvolvimento do ser humano, ele é renovado de 7 em 7. Lá no livro de Levíticos, capítulo 25, tem um apontamento que fala assim que a vida, né, o apontamento é que são 7 ciclos de 7. Ou seja, 7 dias, 7 meses e 7 anos. Esses apontamentos, eles são referências de aberturas e fechamentos de ciclo, né? Por que eu estou te falando sobre a abertura e fechamento de ciclos? Ó, o Mike chegando aí, Isaías, Tia Sô, ô tia, ó, um beijão, viu? Muito bom te ver aqui. Tamo junto. E o que acontece? A abertura e fechamento desses ciclos é que vai apontar em qual momento da vida você está. E aí você vai conseguir ter uma definição melhor, uma clareza maior de onde canalizar os seus recursos naturais, de como canalizar a sua energia existencial, de fato, o seu conhecimento, o seu recurso financeiro, o seu conhecimento, ou seja, tudo que você carrega, existe um ponto onde você pode ter uma distinção, se é para você investir mais em aprendizagem, se é para você investir mais no trabalho, se é para você investir mais nas alianças, se é o ano onde você vai ter mais oportunidade, se é o ano onde você tem que ter mais resiliência, ser mais persistente, se é o ano onde você vai atingir a exponencialidade ou se é o ano de desfrute. Ou seja, são 7 ciclos, tá? Tamo junto nessa treta. Ô tia, já pegou o código da parada aí, hein? Beijão, viu? Te amo muito. Ou seja, quando nós entendemos as referências, né, fica mais fácil de enxergar em qual momento da vida nós estamos. E da onde que você tirou essa parada, Cid? É muito simples, eu vou entregar todos esses códigos, tá? Dentro do grupo, foi criado um grupo, os 7 ciclos. O link está na bio do meu Instagram. Depois que acabar a parada toda, você pode ir lá na bio, clicar no link, você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá eu vou entregar o material, planilha automatizada para você poder entender em qual ciclo da vida você está, em qual área. Vou entregar material extra lá, material de estudo, fazer alguns apontamentos durante esses 7 dias. Para quê? Para que você possa destravar aquilo que a sua alma já viu, mas que você ainda não entendeu qual é o caminho, qual é o processo para poder viver aqui na Terra. Sidney,
o que você pode dizer de referência na sua própria vida? Então vamos lá. A parada começa assim, é um divisor de águas. Você tem que simplesmente começar a avaliar qual é o momento, o que é que você está vivendo. Tá? O tempo de formação da mente, do cérebro ali de uma criança, né? Vai de 0 até 7 anos. É onde essa criança ela começa a ter toda a formação, a referência entre o papai e a mamãe, né? Toda a referência de personalidade, a frequência comportamental, o desenvolvimento do intelecto da criança, o desenvolvimento da inteligência emocional, acontece onde? Nessa fase de 0 a 7 anos. Tá? Então esse é o primeiro ciclo, é o ciclo de aprendizagem, tá? Que é o que nós vamos falar hoje especificamente. Cada dia nós vamos falar de um ciclo. Para quê? Para que possa ter abrangência. Se tiver dúvida, quiser fazer pergunta, escreve aqui, já manda, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então não fica carregando dúvida não, beleza? Então vamos lá. Quando você entende que a cada 7 anos as nossas vidas sofrem ou elas naturalmente entram em um estado de renovo, é o fechamento de um ciclo e o início de outro. Ou seja, o primeiro ciclo é o ciclo de aprendizagem. Isso funciona só no primeiro ano de vida? Não. Existe um ciclo para cada ano e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Então funciona assim. No primeiro ano, quando por um exemplo você se casou, o primeiro ano você está aprendendo o que é a vida de casado. Só que existem vários apontamentos. Da mesma forma como no primeiro ano de empresa você está aprendendo muito sobre a cultura da empresa, a cultura das pessoas que dirigem a empresa, né? Ou seja, o primeiro ciclo é onde nós começamos o nosso desenvolvimento, é onde nós começamos a aprender a aprender. É necessário entender uma coisa, que aprender a aprender é natural. Por quê? Porque funciona da seguinte forma. Quando você viveu de 0 a 7 anos, se você conviveu, se o papai e a mamãe eram pessoas de baixo nível de intelecto, ou seja, pessoas menos instruídas, ou pessoas que eram agressivas, ou pessoas extremamente cultas, depende com quem você conviveu. Mas vamos citar o exemplo assim, você conviveu com pessoas que têm nível cultural, um nível de conhecimento mediano, mas que eram pessoas que falavam alto, pessoas que discutiam muito, né? Ou poderiam ser extremamente cultos, sim, e ter esse comportamento também. Mas você aprendeu isso do 0 aos 7 anos. Ou seja, você veio aprendendo essa frequência, aprendendo os comportamentos, aprendendo como se comunicar, aprendendo como é a posição de quem está advertindo, de como é a posição de quem está sendo advertido. Tudo isso fez parte do quê? De um ciclo de aprendizagem, tá? Esse período é só de aprendizagem? Não, não é só de aprendizagem, tá? Mas é uma indicativa, estou fazendo uma indicativa para você, tá? Para você poder entender por partes. Até o final, ou seja, até o último dia de live, isso aqui vai estar muito bem esclarecido na sua mente, tá? Principalmente você que depois for lá no link, lá na bio, clicar lá no link, entrar para dentro do grupo, é onde você vai receber os áudios, onde eu vou ter um contato direto com você para tirar inclusive as suas dúvidas, tá? Material extra que eu vou te entregar lá para você poder entender qual é o ciclo da vida que você está, beleza? Então não deixa de ir lá e clicar no link na bio depois para entrar no grupo, para poder participar e entender de fato todos os pontos do que nós vamos falar aqui, beleza? Então, no primeiro ano,
que é o ano de aprendizagem, né? É a primeira parte desse ciclo de 7, né? É o ano onde você muitas vezes tem dúvidas, é um ano de angústia, é um ano de muitas incertezas, né? É um ano de muita novidade, inclusive. Por quê? Porque de fato é um ano de muita aprendizagem. Vamos considerar que a maior parte da sua energia, né, a maior parte daquilo que você vai se dedicar no primeiro ano dessa renovação cíclica é aprender novas habilidades, novos skills, investir em conhecimento, né? E é um ano que vai gerar muita incerteza, obviamente. Por quê? Porque tudo é novo. E nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a ter um bloqueio ali, sabe, de enfrentar o que é novo, né? Isso, antes de fazer um desbloqueio, você vai se deparar com novidades. Ou seja, quando você está mudando de emprego, quando você está vendendo uma empresa para começar um novo negócio, quando você está mudando de casa, está mudando de bairro, está mudando de cidade, está mudando de país, quando você vai aprender um novo idioma, quando você inicia uma nova faculdade, quando apresenta-se pontos de novidade e onde você tem que aprender novas habilidades, aprender a se comunicar com pessoas novas, né? Ou seja, de um novo ambiente, isso gera incerteza, isso aponta para uma insegurança. Só que é aí o ponto onde os ciclos eles vão apontando para o desenvolvimento. Um ciclo aponta para o outro. Significa que o primeiro ano você vai viver um único ciclo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe, e na palavra, tá? Na palavra que eu falo é aqui, ó. E toda essa parada que eu vou te ensinar vem daqui, não é coisa da cabeça do Sidney não, tá? Tem embasamento, e isso tem embasamento inclusive científico, tá? E aí vocês vão receber os materiais, pode ficar em paz. Se você der conta de ficar em paz com tudo que você vai receber, você poder se desenvolver e começar a subir alguns degraus na vida, aí vai ser uma doideira aqui. E eu vou poder acompanhar isso de perto. Beleza? Então, um ciclo que você está vivendo é isolado? Não. Você pode viver o ciclo de aprendizagem, mas já tendo o apontamento para quê? Para serviço, trabalho, com um apontamento de aliança e apontamento de oportunidades, sabe? Ou seja, um ciclo, ele é o marco divisor, né? É onde de fato você se identifica, mas você pode viver o reflexo dos outros 7, aliás, dos outros 6, né? Porque você está vivendo um ciclo especificamente. Para mim isso foi muito notório, né? Quando eu comecei a entender que eu estava vivendo um divisor de águas na minha vida, aos 23 anos, foi quando eu tive um despertar, né? Eu tive uma clarificação daquilo que eu estava vivendo até o momento e foi um choque. Inclusive, algumas pessoas aí que já estão inscritas, já estão, né, envolvidas aí, receberam um e-mail hoje falando sobre o pior dia da sua vida. O pior dia da sua vida é o dia que você acorda e se depara com a realidade que você não está vivendo nem sombra daquilo que você desejou viver. O pior dia da sua vida é quando você acorda de um sono profundo, que você andava pelas ruas da cidade, achava que tinha uma vida, mas vivia como um zumbi. O pior dia da sua vida é quando você se depara com uma realidade que de fato você não desenhou. Você deixou que a vida ou deixou que alguém desenhasse isso para você. E é a partir desse momento, a Vera chegando na área aí também, tamo junto, Vera, isso aí. Ou seja, quando você olha e fala assim, o que é que eu estou vivendo? Resultado
das sementes que eu plantei, das escolhas que eu fiz, ou eu estou vivendo aquilo que escolheram para mim? Eu tenho investido em fazer gestão da minha própria vida, eu estou colocando pressão nas coisas, ou eu estou terceirizando essa responsabilidade para outras pessoas? Você começa a se fazer perguntas, e é esse o ponto onde você desperta. É esse o ponto onde os seus olhos abrem. Tá? Dani entrando na área aí também, tamo junto, mano. Então, quando você acorda e você se depara com uma vida que não é a vida que você sempre desejou, é chocante. Mas isso aconteceu comigo e isso acontece com todas as outras pessoas que não estavam vivendo aquilo que de fato gostariam de viver. Quando isso aconteceu comigo aos 23 anos, foi um choque e foi o divisor de águas. Nesse momento foi onde eu tomei decisões na minha vida com um baixo nível de instrução. Eu não vou nem dizer por questão do grau de escolaridade, né? Mas um homem com 23 anos que nunca tinha lido nenhum livro na vida, né? Estudado até a 7ª série incompleta, vivido nas ruas, ou seja, se olhar você fala assim, qual o nível de conhecimento de um homem desse? É baixo, né? Mas quando eu me deparei com isso, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu não vou continuar vivendo dessa mesma forma. Eu não vou mais aceitar esse padrão de vida que eu tenho vivido. Foi onde aconteceu o quê? Uma virada de chave na mente. É onde você desperta, é onde você enxerga aonde você está, quem você é naquele momento. Essa virada de chave aconteceu e eu entrei de cabeça nisso. Foi uma decisão sem volta. Ou seja, eu falei assim, agora eu vou fazer isso acontecer de verdade. Não vou voltar atrás. E aí, aquele primeiro ano foi onde, um tempo depois, eu pude identificar isso. Aquele foi o primeiro ano do primeiro ciclo, que foi o quê? O ciclo de aprendizagem. Um homem que até os 23 anos nunca havia lido um livro. Eu vou ser honesto para vocês, não é nem questão de ter lido um livro. Eu nunca tinha lido 3 páginas do mesmo livro, até os 23 anos. Naquele ano, eu li 27 livros. Eu investi em conhecimento. Cid, mas você poderia ter lido mais. Eu concordo, eu já fiz mais do que isso, né? Hoje, com um acervo de mais de 900 livros, eu posso te falar que dá para fazer muito mais. Mas para quem não tinha nenhum mínimo, destravar 27 livros em um ano e no final desse ciclo, eu olhar para mim e falar assim, eu não consigo me reconhecer, né? Ó, tem mais gente entrando aí, ó. Tia Rafa entrando na treta aí, hein? Ô Rafa, me fala aí se tá de boa, porque você tá numa experiência cabulosa aí, hein? Me fala aí se você consegue participar de pelo menos um pedacinho dessa live aqui, tá? A gente se falou hoje, a Rafa tá fechando um ciclo da vida e iniciando outro. A gente se falou hoje de manhã, eu falei assim, putz, se der certo essa mulher doideira entrar na live aqui para contar um pedacinho, você vai entender o que é viver com base em princípios, entender qual é o propósito, tá? Me fala aí, se tiver uns 10 minutinhos pelo menos aí para participar, você me fala, beleza? Você fala assim, eu topo, eu já chamo você para live aqui, beleza? Pra gente aproveitar e otimizar o tempo aí, pelo tempo, acho que você está em deslocamento ainda, não sei. Mas o que acontece é que alguns anos depois, quando eu consegui entender que não tô de boa, coração apertado. Então, me fala aí, eu não sei se o coração tá apertado por causa da viagem e tudo que tá acontecendo. Tá andando sobre as águas. É o início de um novo ciclo, é o que eu estava falando para vocês agora. É a primeira parte, né? Ou seja, o primeiro ano desse ciclo é o ano de incertezas, sabe? Ou seja, isso aqui é só uma contextualização.
vou emocionar. Não vai. Se emocionar também não tem treta não, tá? Eu vou te chamar aqui. Espera que eu vou te chamar. Vamos lá. Tá carregando aqui. Vou te chamar na live aqui, Rafa. Aceita. O que eu tava explicando pra galera até agora vai fazer sentido. Por quê? Porque uma das coisas que eu expliquei é o primeiro ano é o ano de incertezas, é o ano de angústia. E aí? E aí, tio Beleza? Pete na área? Tio Pique na parada. Vamos Vou chacoalhar. até fechar a porta aqui. Tá tudo vazio, deve estar fazendo eco. Não, Como é que tá o som aí? tá de boa, tá de boa, dá para ouvir tranquilo, tá? Então, minha última transmissão aqui com o meu mundinho. Meu mundinho já era, amigo, agora foi. Você tá em Curitiba? Eu ainda estou em Curitiba. Deu treta aqui com um caminhão de mudança, mas a casa tá vazia, ó. Então, aí é que tá o ponto, né? É o fechamento de um ciclo para o início de um novo ciclo. Então, não tem como. Exato. Sempre tem uma insegurança, sempre tem uma incerteza. O que acontece? Eu estava explicando para o pessoal antes, Rafa, o seguinte, que o primeiro ciclo é o ciclo de aprendizagem, né? E o ciclo de aprendizagem é onde as pessoas elas têm muitas inseguranças, elas sofrem de muitas incertezas, né? É um ciclo que gera uma certa angústia, né? Por quê? Porque é se deparar com tudo novo, né? Tem que aprender tudo novo, né? Fala aí um pouquinho como está sendo essa experiência, compartilhe um pouquinho isso. A Rafa, gente, é uma amigona, parceiraça aqui, minha e da minha família, né? Nós estamos aguardando aí para você vir fazer uma visita para a gente de novo aqui. Vou sim. O apartamento aí em Alphaville também, tá? E a Rafa, além de ser uma parceirona nossa aqui da família, de caminhada e tal, a Rafa é uma mulher que tem vivido por princípios, tem entendido isso ao longo do tempo e está destravando uma treta cabulosa, né, Rafa? Cabulosa. De alguns anos, né, amigo? De algum tempo já. Fala um pouquinho Então, na verdade, da experiência aí. eu resolvi tomar uma decisão, sabe, Sidney? Estava pensando sobre essa história dos ciclos, apesar de ainda não ter ouvido de você a parte teórica, né? Vou me arriscar aqui, não sou tão técnica, mas da minha parte eu vi. Tem liberdade para falar, fique em paz. Então, aqui as coisas funcionam assim. Deus falou, tá falado, né? E eu vejo na minha vida alguns ciclos. Eu tive, assim, dependendo da idade, alguns pontos-chave pelos quais eu precisei passar. Sim. Então, quando eu atravessei a linha dos 40, eu me lembro que a minha cabeça mudou muito, significativamente. E eu acho que deve ser mais ou menos, quando a gente faz 18, deve ter a mesma sensação, sabe? A gente acha que vai dominar o mundo, que sabe tudo. E aí, quando você chega nessa faixa do 40, você cai a tua ficha de que você não é mais jovem, adolescente, e que se você quer conquistar o mundo, você tem pouco tempo. Então a gente começa a filtrar na vida da gente as coisas que valem e que não valem a pena. Sim. Essa é a grande chave que virou para mim nessa fase. Eu comecei a ter amizades de qualidade, tempo de qualidade nas viagens e ser intencional nas coisas que eu faço, até mesmo no trabalho. Então, eu comecei a dispensar trabalho de clientes, por exemplo, que eu sabia que ou iam me dar dor de cabeça ou que não valiam a pena. Eu repassei muito cliente, eu comecei a atender aquele cliente que tinha o perfil de trabalho que eu estava seguindo. E até mesmo com as amizades, tiveram algumas amizades que deixaram de fazer parte do meu dia a dia, porque eu peneirei as pessoas que estavam ao meu lado.
Em resumo, a sensação que eu tive foi essa, de que eu não tinha mais tempo a perder. Às O vezes, que eu quisesse vencer na minha vida tinha que ser naquele tempo. sim, só uma coisa aqui. Às vezes o pessoal pode falar assim, como assim peneirou, né? É que as cidades, elas passam por um processo de recrutamento e seleção, né? Ou seja, as pessoas precisam estar em sintonia, tem que estar na frequência. Se você está investindo no desenvolvimento da sua vida e tem pessoas que não querem se desenvolver e, pelo contrário, ficam puxando você para não se desenvolver, está na hora de colocar dentro do processo de recrutamento e seleção, falar assim, ó, esse passou, esse aqui não passou. Vida que segue, né? Então, aquela máxima, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Sim. E outra, você, em todo lugar em que você está, ou você está ensinando ou aprendendo. E de repente eu me vi num lugar onde eu ensinava as pessoas, mas eu não tinha por onde aprender. Então eu comecei a mudar, né, isso na minha vida, esse círculo de relacionamentos. Sim. Isso foi uma das grandes chaves que mudou. Aham. E agora, nesse tempo, eu acabei de fazer 43, são exatamente 3 anos depois. Aham. Durante esses 3 anos, Deus mudou a minha mente, a minha forma de pensar, as pessoas que estavam à minha volta, e Ele começou a trabalhar comigo, dizendo que, da mesma forma que eu percebia essa urgência, que se eu sonho, eu preciso colocar isso em prática, Sim. Ele tinha sonhos para a minha vida. Aham. E eu percebi, Michael, claro que não parece que eu tenho 43, eu tenho carinha de 34. Adoro! Final de ano me disseram exatamente isso. Duvido que você tenha mais que 35. E olha que eu tô sem maquiagem, né, de camiseta no meio da mudança. Então, fico feliz. Obrigada. Aí eu estava falando o seguinte. Nesses 3 anos, Deus estava me mostrando que Ele tinha os planos dele para a minha vida. Aquelas promessas que você passa a vida inteira recebendo e que, na verdade, você até se prepara para isso, mas, no meu caso, era mais ou menos senta e espera. Sabe aquela galera juventude, eu escolhi esperar? Eu escolhi não esperar. Então, eu vivo em santidade, mas não é senta e espera. É vai lá e faz. Porque se eu não fizer, não vai cair no meu colo. Isso foi outra chave que mudou na época que a gente se conheceu, começou a fazer o mastermind e começou a ter aquela galera nova de convivência da turma de Alphaville, do IP, de Marçal. Foi essa chave que virou. Se você tem sonhos, você precisa pôr o pé na água, porque o mar só vai abrir depois que você toca nas águas. Mas o mar não abriu, então eu vou tentar passar por cima dela. Eu tenho uma palavra, eu ando sobre a palavra, sobre as águas. Mas então o mar não abriu e você não tem uma palavra para andar sobre as águas. Beleza, então eu vou nadando, mas eu vou, entendeu? Não existe plano B. Essa aqui foi a segunda chave que virou nesses 3 anos. E agora... Deixa eu fazer só uma palavra para você. Fale. Você estava falando sobre esse... Ô, Isaías, pode fazer pergunta sim, com certeza. Sempre pode, tá? Você estava falando sobre esse processo e tal. Uma coisa que é interessante observar, né, é que o fechamento de um ciclo e a abertura de outro, né, ele tem apontamento para outros ciclos, ele está sempre interligado com outros ciclos. Mas olha que coisa interessante, você está vivendo agora, né, a passagem de quinto para o sexto ciclo. Né? Se você for pegar pelo tempo, quantos anos de vida você tem aqui, né? Você vai perceber o seguinte, e isso com referência na palavra, tá? Do quinto para o sexto ciclo, as coisas têm que apontar para melhora, para crescimento.
Se do quinto para o sexto, do quinto para o sexto ciclo, não aponta para crescimento, para melhora, precisa dar uma olhada, né? Porque normalmente acaba ficando algum ponto de um ciclo que não fechou ou que não tem o apontamento de fato para que você invista naquilo. Né? Sim. E entender isso é o que, vamos colocar assim, né? É um suporte para você olhar e falar assim, eu estou no caminho certo. De olhar e falar assim, o que você está fazendo está apontando para um crescimento. Né? E aí é nesse ponto que vem a exponencialidade. Exatamente. Isaías está perguntando aqui, ó, Rafa, me fala essa transição de ciclo no seu caso. O que você pode falar sobre medo ou insegurança? Isaías, medo e insegurança eu tenho só todos os dias. Né? Mas eu passo mesmo com medo e com insegurança. Hoje, por exemplo, eu estou esperando o pessoal terminar de pegar as coisas aqui em casa e eu vou ter que atravessar a madrugada para chegar em Alphaville antes das 8, porque é o horário que o caminhão da mudança chega lá. Eu queria ter outra pessoa para dirigir meu carro, mas hoje eu não tenho. Eu vou pegar o carro e eu vou. Entende? Então, eu inclusive estou levando minha filha comigo. Ah, eu não estou sozinha completamente. Não, mas eu sei que ela vai dormir no caminho, que eu vou precisar aguentar firme e que às 8 horas da manhã eu vou estar lá. Então, existem medos que eles são saudáveis e existem medos que eles são paralisantes. O medo saudável vai dizer para mim, Rafa, você tem que ser prudente na estrada, você tem que tomar café para ficar acordada e você tem que prestar muita atenção porque à sua volta vai ter gente que pode ter sono. Sim. Eu, por ter olho claro, tenho uma visão muito boa à noite, então não tenho medo de viajar à noite. Já enfrentei muita estrada à noite e chovendo, porque aqui perto a gente tem a Serra de Joinville, e como eu trabalho em Camboriú também, eu sempre faço bate-volta e tenho uma experiência já de estrada. Uhum. Mas, enfim, o medo que me traz prudência faz eu tomar cuidado nessa estrada. Sim. O medo paralisante diria para mim assim, Rafa, você tem um puta salário em Curitiba, você tem teus clientes, você é conhecida no mercado, você é uma profissional de sucesso onde você está, por que é que você vai para Alphaville? Esse seria o medo paralisante. Como assim você está deixando a tua casa, o que você tem de estabilidade, o que já é seu, a sua família, as pessoas que você conhece, para começar algo completamente novo, desconhecido? Ou seja, encerrar um ciclo. Posso ter esse medo? Exatamente. É claro que eu vou ter medo. Principalmente porque eu sou mulher, eu sou um ser emocional. Eu vou querer ter gente à minha volta que me afirme, que me apoie, que me dê essa segurança. Uhum. Mas eu sei que depende de mim. Sim. Então, no meu caso, o que é que eu faço? Eu vou para a palavra. Porque eu não faço oba-oba dizer, nossa, a Rafa surtou e está indo para São Paulo para tentar a sorte na vida. Não, gente. Se eu estou indo para São Paulo, teve um planejamento para isso acontecer, teve reserva financeira para isso acontecer, teve uma sondagem do espaço, do network, das possibilidades de trabalho, das oportunidades. Então, durante 1 ano e meio, eu fiquei indo e vindo. O fechamento de um ciclo apontando para outro também criou uma ramificação entre outros ciclos de aliança, oportunidade, persistência, exponencialidade. Um ciclo está sempre acompanhado de outro. Né? Agora, uma interessante, Rafa, você está ressaltando aí que existiu o quê? Planejamento, né? Fez reserva de emergência, reserva financeira. Vamos pensar que assim, isso tudo aponta para o quê? Diligência. É necessário ter diligência. E ter diligência não é ficar esperando Deus fazer uma ligação para você e falar assim, pega seu carro, vai para Alphaville,
que eu vou destravar o terror aqui em Alphaville, você vai chacoalhar a terra daqui. Você entendeu? Não é isso, diligência. Diligência é entender aonde você está, para onde você quer ir e o que você precisa fazer para poder se deslocar do ponto A ao ponto B com sucesso. Exatamente. Né? Então, assim, existe a insegurança, existem os meus medos, mas eu sou uma pessoa que não tem 15 anos, que não pode virar mochileira de um dia para o outro. A minha filha tem 15 anos, né? Apesar de que meu sonho seria correr o mundo ali, ó. É. Mas não assim, né? Eu tenho responsabilidade, eu tenho uma empresa, eu tenho meu trabalho, eu tenho um nome profissional que eu preciso zelar por ele. Então eu me movo por uma palavra, por uma direção de Deus para isso, né? Exatamente. E aí eu me firmo na palavra dizendo assim, que me diz, na verdade, né? Que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então não é um ou outro. Não é o medo de eu ficar sozinha, não é o medo de viajar, o medo de não ter trabalho, o medo de ficar sem dinheiro. Sim. O perfeito amor lança fora todo o medo. É uma escolha. Ou você confia que Deus fala com você e que Ele cuida de você e que Ele cumpre o que Ele promete, ou, como você mesmo diz, balela, né? É. Cid, no caso de um ciclo preencher o outro, não anula o ciclo anterior? Não. Por que não? Rafa, só deixa eu explicar essa parte aqui. O que acontece? Ela está encerrando um ciclo, que é o ciclo da vida dela em Curitiba. Certo, Rafa? Exato. Está iniciando um novo ciclo, que é a nova vida em Alphaville, São Paulo. O que acontece? Existe um ciclo que é predominante, chamado ciclo de aprendizagem. Certo? Porém, esse é o ciclo predominante, mas ela tem apontamento do segundo ciclo, que é o quê? Trabalho, serviço. Terceiro ciclo, que é o quê? Alianças. Quarto ciclo, que é o quê? Persistência, resiliência. Ou seja, um ciclo, o quinto ciclo, oportunidade, né? Um ciclo vai apontando para o outro e é isso que aponta de fato se o que você está vivendo, se a escolha que você está fazendo e os caminhos que você está começando a trilhar, se eles fazem apontamento para um crescimento, algo que existe propósito. Se for algo sem propósito, vai estar tudo bagunçado, não tem aliança, não tem oportunidade, não tem resiliência. A angústia, o medo, a aflição do primeiro ciclo, que é o ciclo de aprendizagem, domina, te paralisa, porque o medo é uma neurotoxina paralisante, ele te paralisa, você retrocede e não faz aquilo que foi chamado para fazer. Exatamente. Certo? E no meu caso eu estou indo lá justamente na direção do propósito, né? É como se fosse uma escada e cada ciclo que eu fui passando, eu fui subindo um degrau. Então não anula, na verdade, eu uso toda a bagagem que eu tive, que eu aprendi, né, nos outros degraus. Sim. E só para cima, né? E quero só concluir da minha parte, assim, que eu percebi muito claro, um pouco antes da virada do ano, a última chave que caiu foi: saia da teoria para a prática. Chega de obesidade cerebral. Priscila tem culpa no cartório. Cheguei lá entrou aí agora. Cheguei lá na plataforma, no IP, acho que foi o 119. Priscila olhou para minha cara e disse assim: por que você não mora aqui em Alphaville ainda? Rafa, eu acho que a Priscila nem reconheceu que agora eu tenho cabelo, né? Então, você viu? Eu ia dizer, menino, você tá tão bonito com esse cabelo. Ó, obrigado. Você tá sorrindo e de cabelo comprido. Então, é que eu andei cortando um pouquinho ainda, né? Mas agora destravou. Não, mas tem que deixar, tem que deixar. Faz parte do próximo ciclo, né? Pra você, eu já vi a imagem, né? Eu já vi a imagem. Tá uma doideira, mas
Você viu? Calma, vamos com calma. Deixa os ciclos irem se concluindo. Então, Rafa, aí, ó, Nick falando, falando, prática é outro nível. tá falando sobre essa questão prática, né? É, Tem uma, tem uma teoria, inclusive Einstein também falava sobre isso, é que se você aprende algo e não coloca em prática, significa que de fato você não aprendeu. então. Tem E é provérbio, tem engraçado. coisa que fala sobre isso, né? Pois é. E eu sempre tive dificuldade em pegar a teoria e transformar em prática. Ah, Então, eu sou o tipo de pessoa que, assim, se você me dá um tema, um livro, algum assunto, eu vou lá e sei dar aula sobre isso. Mas você me pede para fazer, eu não vou saber fazer. Eu não consigo transferir de uma ponta para outra. Se eu aprendo fazendo, eu sei fazer, sei viver e não sei passar a teoria. sim. Então é super engraçado. Igual, por exemplo, você começou, né, falando, dos ciclos e tal. Eu falei, olha, eu não entendo a tua teoria dos ciclos, eu não te ouvi ainda. Mas da minha parte está acontecendo isso, isso e isso. E para você que tem essas duas pontas, ler a minha história e o momento que eu tô fica fácil. Faz sentido. E aí você Exato. vê que o encerramento de um ciclo e a abertura de outro aponta para a conclusão, ou seja, para que você de fato continue vivendo o propósito. É isso, isso Então, é atenção. O pessoal que está participando aí, deixa eu só dar um toque de alerta, né? Tem um link na bio do meu Instagram. Depois que acabar a live, você clica lá no link, lá na bio do meu Instagram. Você vai entrar no grupo do WhatsApp chamado Os Sete Ciclos. Lá eu vou mandar o material extra, material de estudo, tarefa. Você vai receber aí algumas coisas extras para que durante essa uma semana você consiga ir destravando a visão e entender em qual fase da vida, em qual ciclo da vida você está, para poder destravar a sua vida e você parar de andar que nem zumbi na face da terra. Beleza? Então depois clica no link lá na bio do Instagram, entra no grupo, que a gente vai ter um contato bem próximo ali. Pode fazer pergunta, pode interagir, tá? E aí a gente vai conseguir colocar pressão nessa parada aí. exato. O William falando boa noite ali também. Top, top. Vamos lá. Eu entrei já no grupo, viu? Já tô lá, quero conhecer toda a teoria e ver se eu conseguir seguir todos os passos direitinho aqui, apesar de já estar no outro nível. Encerrando um ciclo, começando outro, e já no começo desse outro ciclo, entendendo uma coisa, né, Rafa? Se dispondo a aprender mais daquilo que você já tem vivido. Isso Exato. só aponta para quê? Para humildade, gente. Sabe? No orgulho, né? As pessoas que, não, eu não quero ter o ego ferido, né? Assim, eu já sei de tudo. Na verdade, eu sei que eu nada sei. Eu tô aqui. Eu sei que eu nada sei. Cada dia eu sei que eu tenho mais a conhecer e mais a descobrir. Exatamente. De tudo que eu sei, eu faço questão de compartilhar. Por quê? Quando eu li um livro do Einstein, né, que é a teoria da relatividade, isso aí deve ter uns 12 anos atrás, mais ou menos. Teve uma parada que me chamou demais. Ele falando assim, que conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Eu olhei aquilo ali e falei assim, como assim, né? Doido. Eu voltei. Doido. Né? Ou seja, quanto mais você divide conhecimento, mais você multiplica o conhecimento. Por quê? Ô, Rafa, vamos pensar assim, nessa experiência que você está tendo, né? Você compartilhando isso, você está reforçando, olha só, você está reforçando aquilo que eu já aprendi, mas você está entregando de forma a visão de uma pessoa que está fechando um ciclo hoje e iniciando outro. E outra, né, Sidney? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais a gente grava. É impressionante. Funciona assim, ó. Quando você ouve, você absorve 5%. Quando você anota, você sobe para 15% a taxa de absorção, a taxa de aprendizado.
Mas quando você ensina, sobe para 90%. Então, quem ensina, aprende 2 vezes. e fixa. Para mim, isso é assim, a parte mais importante, porque você não esquece, porque a experiência passa a ser sua, entendeu? É como fala lá no livro de Jó. Antes eu conhecia ele de ouvir falar. Agora os meus olhos veem. Agora eu sei que ele é um Deus real, eu sei que é um Deus que faz, e eu vejo ele respondendo em cada uma das pequenas coisas do meu dia a dia. E é engraçado que durante 43 anos eu achei que quanto mais eu soubesse, mais eu teria o controle da minha vida, da situação, mais eu seria bem-sucedida. E aí, quando vira a chave dos 40, eu descubro que eu tenho que pegar todo aquele conhecimento e aquela experiência que eu já tive e entregar isso, porque se eu entrego a direção na mão dele, o carro vai mais rápido. Então é muito louco. Você já ouviu falar de um ditado popular que é muito conhecido, inclusive, né? As pessoas falam assim: conhecimento é poder. Antigamente eu acreditava nisso, sabe? Até que eu entendi que conhecimento é semente. Conhecimento não é poder. E semente a gente compartilha. Sabe? É. Ou seja, e ela multiplica, né? Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos, o primeiro ciclo falando sobre aprendizagem, né? E tem uma chave nisso que é necessário entender para mudar esse eixo. Aprender a aprender é um processo. Mas antes de aprender, é necessário desaprender, desconstruir os padrões velhos para poder aprender algo novo. Verdade, verdade, verdade. Eu escrevi isso E a parte mais difícil do processo é a desconstrução. Porque a gente acha que já sabe, acha que já cresceu, acha que vai muito longe. E aí, quando você descobre as chaves, você percebe que você estava fazendo errado. Sim. E precisa desconstruir. Só que agora você não é mais criança, você não é mais adolescente. Como é que você vai desconstruir com a razão que a gente tem hoje? Tem um cara lá, o tal de Nicodemos, né? Ele falou assim para Jesus, né? Como é que pode um homem velho renascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe, né? É o renascimento no espírito, né? Mas é necessário também entender que a gente pode renascer na alma, na mente, né? Ou seja, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, que na verdade aponta mais para uma reação, né, do que respostas. Isso tudo é moldável. Né? Nós podemos desconstruir esses padrões e criar novos padrões. Né? A Pri está comentando aqui que dói esse processo de desconstrução, hein? Com certeza. Oxe, se dói. Dói. E aí tem as duas vertentes, né? Ou você desconstrói por bem, porque você tem a consciência de que só sei que nada sei e engole o seu eu para deixar você se esvaziar e Deus enchê-lo, ou é na marreta, quebrando o vaso, como dizem, né? Não tem escapatória, gente. Você vai crescer na vida, você vai precisar, quando conhecer a verdade, quando conhecer o propósito, quando conhecer o caminho, mudança de mente, Romanos 12:2, né? Sim. Que é o versículo da mudança de mente, vai precisar desconstruir. Não adianta. Não tem jeito de você ter vida exponencial e crescimento se você não desconstruir o velho homem, aquele que a gente cria por nós mesmos. Não tem como. Isso aí. Rafa, sei que você está com bastante ocupação aí. Correria. Fechando um ciclo, iniciando outro. De fato, eu poder acompanhar tudo isso, né, ver aí tudo que você está fazendo, essa treta toda que está acontecendo. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção para que a gente falasse um pouco hoje de manhã. Mesmo sabendo entre todo esse processo que você está vivendo, eu falei assim, eu não posso deixar de fazer o convite. Né? Se tiver Obrigada.
tempo. Eu gostaria muito que você participasse e tal. Enfim, deu tudo certo. Eu acho que a testificação, né, do que é de fato ter uma vida clarificada, né, entender qual é o princípio. E o princípio, ele de fato vem antes da fundação do cosmos, né? Antes da fundação do mundo. Então, esses ciclos, eles já foram criados, eles vêm antes dessa fundação. Quando a gente olha tudo que acontece, né, o ciclo de criação, para que o homem pudesse ser gerado, né, para que o homem pudesse ser colocado aqui na Terra, existe um ciclo. E olhar e falar assim, quanto tempo demorou para a primeira árvore frutífera entregar o primeiro fruto? Sabe? São só perguntas. Faz alguns apontamentos aí, tem uns crentes, uns religiosos aí que nessa hora fala, esse cara está contestando a Bíblia. Não estou contestando a Bíblia, é só entender que existe ciclo, né? Existe. E é a mesma coisa nas nossas vidas. Deus é um Deus de ordem, né? E é a mesma coisa nas nossas vidas. Você começa um ciclo de aprendizagem, precisa de um espaço de tempo para que possa produzir os primeiros frutos. Tem gente que no primeiro ciclo, se não dá certo, já abandona, quer voltar para trás, sabe? Entrou no deserto, que é o tempo de desaprender, que é o tempo de desconstruir os velhos padrões, que é voltar para o Egito, ao invés de entrar na Canaã. Ou falar para você. Aí fica patinando, não vai conseguir chegar na terra prometida. Entendeu? Até enxerga do outro lado do Jordão, mas não atravessa as águas. Tem a terra que emana leite e mel, mas você tem que desconstruir os padrões. Demorou 40 anos, né? E ainda assim, o povo lá não deu conta, né? Ou seja, olhar para a sua vida hoje, né? Cada um aqui com uma referência de idade. Mas olhar para a sua vida hoje, falar assim, você tem 15, tem 20, tem 30, tem 40, 50 ou mais, você precisa entender que enquanto entrar nos pulmões e você estiver vivo aqui sobre a Terra, você está passando por ciclos. E entender quais são esses ciclos é que de fato permite destravar e romper na vida aquilo que a maioria das pessoas não consegue alcançar. Quando eu abri a live, Rafa, eu estava falando sobre um e-mail que foi encaminhado hoje para uma galera que já está participando, está envolvido e tudo mais. Um e-mail que eu estava falando o seguinte: o pior dia da sua vida é o dia que você acorda de um sono profundo, que você andava pela terra como um zumbi. Sabe? Eu tive esse dia, tive. Eu também tive, e todo mundo tem. Tive. Aí fiquei gerando esses ciclos todos. Primeiro você acorda, abre o olho, assusta, desconstrói, aprende tudo, chega na obesidade cerebral, né? E agora o meu ciclo é esse. Não tenho tempo a perder, tá na hora de colocar em prática. Acredito no plano, acredito na promessa, acredito no propósito, é para si. Balela, né, Rafa? Não. Não tem vida de balela, é pressão. É pressão. Vamos falar assim, né? Cada um tem a vida que merece. Que merece. Certo? Cada um tem a vida que merece. Faça por merecer a vida que você quer. Vá para Alphaville e chacoalhar a terra. Né? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, é nóis. Às vezes o povo me pergunta assim, mas por que você está indo para Alphaville? Eu digo, bom, no mínimo é porque eu vou rodar o planeta e lá é mais fácil de pegar avião. No mínimo. Né? Então, aí, ó, tem um mapa mundi aí, né? Não é a parada que você quer fazer? É isso aí. É isso aí, faz parte da promessa. Você vai ficar para sempre em Alphaville? Não. Alphaville é só mais um degrau. Sim. Eu já sei. Essa aí é a parada. É isso aí. O negócio aqui é bruto, igual você fala, né? É isso aí. Show. Rafa, Obrigadão, Cid. Vou correr aqui com a mudança, terminar de atender o povo.
tá? Daqui a pouquinho a gente se vê, eu bato aí na sua casa tomar um café e a gente faz outro Claro, mastermind. claro. Ó, o GG está falando alguma coisa aqui. Para as pessoas entenderem sobre o ciclo, elas precisam saber primeiro sobre a identidade e o propósito. Identidade e propósito. Sim. Acontece que assim, ó, a identidade e propósito, a identidade ativada clarifica o propósito. Você entendendo o propósito, você entende para onde você vai. Quando você entende para onde você vai e sabe em qual fase da vida você está, oh, é falar para você, Pronto. pressão, o negócio é imparável. Você pensa da seguinte forma, Thiago. Se você não sabe quem você é, como é que você vai saber para que direção você vai? Aí você fica dando voltas, sabe? Andando em círculos. Você só vai conseguir ter exponencialidade na hora que você souber a direção que você vai e qual é a força que você tem. Você só conhece a si mesmo na sua identidade. Se você não conhece a sua identidade, não adianta você saber o seu propósito. Você vai achar que aquele caminho é o seu. É tudo junto, isso acontece sempre tudo junto, não tem como separar. Como separar. Mas É interessante, Rafa, é que assim, a identidade e o propósito, ela é a abertura e o fechamento de um ciclo para a conclusão de outro. Quando eu fiz a alteração do nome do método PC para protocolo IPC, foi onde eu entendi que é instrução por ciclo. Ou seja, da mesma forma que acontece na nossa mente, é como acontece com processadores, é como as nossas vidas, elas fluem por ciclo. Ou seja, conforme a instrução que você tem na identidade, clarificação do propósito, entendendo qual é a fase cíclica da vida, é onde você põe pressão. Ou seja, aí é que destravou essa doideira aí do protocolo. Ixi. ó, tem uma pergunta técnica aqui para você. A Lari está perguntando como saber em qual ciclo a gente está. Tá. Então é assim, ó, Lari, o que vai acontecer? Tem um link na bio aqui do meu Instagram. Você vai clicar no link, vai entrar no grupo de WhatsApp chamado Os 7 Ciclos. Lá eu vou passar para vocês uma planilha automatizada. Eu vou falar com vocês, vocês vão poder fazer perguntas. Mas é assim, é necessário entender em qual fase da vida você está, em qual parte da vida e em qual aspecto você quer saber o ciclo que você está vivendo. Porque tem, não é um ciclo só que você vive na sua vida como ser humano. Você tem um ciclo de aprendizagem, você tem um ciclo de trabalho, você tem um ciclo de alianças, você tem um ciclo de oportunidade, tem um ciclo onde tem que ter persistência, tem um ciclo onde você destrava a exponencialidade e tem um ciclo onde você desfruta. Entender em qual ponto e entender aonde é que você quer chegar ou qual ponto que você quer destravar a visão cíclica. Ou seja, tem algumas variáveis. É por isso que foi criado esse grupo de WhatsApp para não ter dúvidas sobre isso. É poder destravar isso de fato. Tá? Então, a orientação é para vocês que estiverem de fato interessados, clica lá no grupo, tá? No link lá da bio. Não tem custo nenhum, é uma parceria mesmo, tá? É para ver a sua vida acontecer assim, um empilhamento de resultados, beleza? Então entra lá, vocês vão poder fazer perguntas, vai ter acesso a material, vou mandar áudio, vídeo, vai ser um negócio bem cabuloso aí, tá? Cabuloso, cabuloso, a gente gosta, cabuloso. Ô Rafa, como eu falo, né? O barato é louco, o processo é lento e o bagulho é nós. O bagulho é nós, é isso aí. Ou seja, tem que estar todo mundo junto. Você pode fazer um barulho aqui na Terra, você pode ir longe, mas se você quiser de fato colocar pressão na Terra e alcançar níveis e pessoas que vocês nunca imaginaram, não dá para ir sozinho. Exatamente. É o que eu sempre falo para as meninas que me acompanham, né? Não importa, na verdade, o quão rápido você corre a corrida.
mas importa mesmo é quem você leva com você. A gente acaba indo muito mais longe e não é uma estrada de solidão, não é uma estrada onde você vai atingir um pico e ter uma queda repentina, mas quando você tem pessoas com você, você chega num lugar sólido e alto, e de lá ninguém te tira, né? Aquela porta que Deus abre, ninguém fecha. Então é completamente diferente quando você faz as coisas guiado por um propósito, com pessoas que Deus coloca na sua vida e tendo discernimento do caminho que Ele te entrega. Sim. Com É certeza. isso aí. Top. Vou correr, Cid. Isso aí. Beijão para você, Vai na para paz. todos aí, galera. Nos vemos no grupo. Tamo junto. Isso aí. Tamo junto. Deus abençoe. Vai na paz. Faça uma boa viagem. Obrigada. Esse ciclo, de fato, que está sendo encerrado, ele fecha essas portas para que as portas de um novo ciclo se escancarem agora na sua vida para você ir lá e botar nessa parada. Valeu? Amém. Tamo junto. Obrigada. É nóis. É nóis. Fica na paz. Gente, a live vai continuar aqui. Vocês podem continuar conectado com a gente aí. Tá? Quem tiver dúvida, quiser saber de alguma coisa, pode entrar lá no grupo, fazer perguntas. Tá? A gente vai estar conectado aí, batendo um papo nesse período. Tá? Para que vocês não tenham dúvidas. Eu vou entregar material, vou falar com vocês. Esse divisor de águas, de fato, ele é o momento onde você acorda, é o seu despertar. Tá? Serão muitas novidades, terão muitas dúvidas, pode apontar para algum tipo de insegurança, mas eu quero dizer para você o seguinte, você não está só, beleza? Você não está só. Eu não vou falar que eu vou te dar as mãos, mas eu vou andar do seu lado, você vai andar do meu lado nesse período para destravar essa treta aí na sua vida. Tá? Para mim é de fato muito importante ver resultado na sua vida, ver você destravando, prosperando, crescendo, como pai, como filho, como namorado, namorada, noivo, noiva, como servo, como patriarca, como matriarca, tá? Como empresário, como um cidadão de bem que exerce de fato o poder da sua identidade aqui na Terra. Beleza? De um ciclo para outro seria divisor de águas. Depende da intensidade, tá? Depende da intensidade. Por exemplo, eu posso dizer que do ciclo de aprendizagem para um ciclo onde você trabalha, é o ciclo de serviço, do 1 para o 2, pode sim ter um grande divisor de águas. Entre o trabalho e a criação de alianças, pode sim também ter um divisor de águas. Né? Tudo depende do quê? Da intensidade com que nós vivemos e a pressão que nós colocamos. Beleza? Gente, vai lá no link da bio, tá? Aqui na bio do meu Instagram, clica lá no link, entra no grupo de WhatsApp, vocês vão receber áudio, vai receber vídeo, material, eu vou estar conectado com vocês, tá? Eu vou mandar o link do e-book Identidade e Propósito e o link do e-book Desconstruindo o Sucesso. Vocês vão poder baixar, é gratuito esse e-book para vocês, tá? Vão poder baixar o e-book. É material de estudo, tem tarefa junto. Do pessoal que está aqui, quem leu o e-book? Do pessoal que está aqui, eu nem sei muito bem aqui quem é que está na parada aqui. Quem leu o e-book? O Paulo está fazendo joia que leu o e-book? Identidade e Propósito ou Desconstruindo o Sucesso? Vocês podem compartilhar, o Nicolas está mandando joia que leu. Vocês podem compartilhar o link com outras pessoas? Podem, tranquilamente, tá? É gratuito, ó. Thiago aí, o GG tá falando que leu, beleza. Paulo leu, bacana. É bom saber que vocês estão apreciando o material, que vocês estão conseguindo se conectar com o material. É importante por quê? Porque isso está sendo produzido para que destrave resultados, para que vocês consigam subir nos degraus, tá? Fazer um empilhamento de resultado, de fato.
beleza? Amanhã tem live às 5h01 da manhã no Clube 5h1. Então, você que está acompanhando, que já entendeu que você é um general do reino aqui na Terra, cai para dentro, vamos colocar pressão na parada. O que acontece no Clube 5h1 é diferente do que vai acontecer aqui? Totalmente, tá? Então, você pode ir chamando, fazendo um convite para outras pessoas? Pode, tá? Se você quiser compartilhar a arte dos 7 ciclos, eu vou mandar lá no grupo, ou alguém da equipe manda lá para vocês, tá? Vai ter uma galera que vai estar entrando aí, enfim, a gente vai estar conectado. Valeu? Beijo no coração. Cada um tem a vida que merece, então faça por merecer a vida que você quer. Valeu? Bate aí. Beijo no coração. Tio Pete ama esse momento de estar junto com vocês. Tá? É nóis. Amanhã, 5h01, tem live e às 19h01 estamos colocando pressão aqui de novo. Vá cuidar da sua vida.